escreva o livro que você gostaria de ler. E o trailer, para mim, é um pouco do que eu gostaria de ter encontrado na época que eu estava muito mal. Assim. Cara, como que eu encontro alguma coisa que eu possa achar um assunto, mas que eu possa ver como que esse assunto impactou a pessoa. Esse ano eu já li 82 livros. Assim, é impossível eu guardar todas as informações de todos os livros. E muita gente, cara, às vezes, nossa, você ama ler, né? Cara, mais ou menos, assim, eu amo aprender. Eu adoro conhecimento. O livro não é sobre hábito, mas é uma teoria muito parecida com o poder do hábito. Fala, cara, a primeira coisa que você tem que se preocupar, se você quer mudar alguma coisa, é estabelecer o hábito. Depois você melhora a habilidade. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o ser humano superestima o que ele pode fazer em um dia e subestima o que ele pode fazer em 10 anos. Vou fazer uma live aqui, que eu confesso pra vocês que eu tô há um tempão combinando com um amigo meu pra gente trocar uma ideia. O Juca, ele criou um perfil aqui no Instagram chamado Trailer de Livros. E aí, como o próprio nome já diz, ele lê e faz um resumo, tipo um trailer do livro, logo depois que ele termina a leitura, com o conhecimento ali fresco na cabeça. E aí ele faz um vídeo super estruturado assim. Então eu botei aqui a busca pelo conhecimento, mas a busca e organização do conhecimento, na verdade. Olha lá, o Juca já tá na área aqui, ó. Vou enviar a solicitação pra gente entrar junto para trocar uma ideia. Transmitir ao vivo com trailer de livros. E quero saber um pouco mais da história, porque que ele inventou de fazer isso. E ele foi... Qual é, Juca? Fala, meu irmão, tudo bem, cara? Pô, quanto tempo, cara? Quanto tempo, irmão? Pô, tô com a cara de cansado, mas cheguei de viagem agora para São Paulo. Dirigi 5 horas. Tá morando em São Paulo? Não, cara, a gente pode entrar nisso depois, mas agora eu meio que larguei tudo para escrever o meu livro, né? Então, essa caminhada vai começar agora, aí, a partir dessa semana. E começou por São Paulo. Vim aqui ficar com minha namorada e a gente talvez parta para Florianópolis. A gente tá decidindo ainda. Ah, tá. Pô, irado, cara. Primeiro eu queria perguntar para você como é que começou essa história aí. De onde é que você deu o estalo para criar o trailer de livros? Cara, na verdade, a ideia veio do meu irmão. Porque o que aconteceu? Porra, posso fazer um prefáciozinho aqui da minha história para poder falar sobre como que surgiu? Não, vou embora. Cara, então... Pô, eu conheço um pouco da tua história, né? Mas, então, você já conhece. Então, assim, cara, eu tinha uma empresa, né? Eu trabalhei anos em multinacional, saí, virei empresário, eu tinha uma empresa de distribuição. E aí, uma bela quinta-feira, 24 de agosto de 2017, que eu quase nem lembro, eu, cara, saí da empresa e tal. Quando eu cheguei em casa, a secretária me ligou, a empresa estava pegando fogo. E aí, cara, quando eu cheguei... Cara, pode crer, eu lembro disso. E, cara, assim, eu cito muito aquele slogan da Band News antigamente, que era em 20 minutos tudo pode mudar. E, cara, em 20 minutos a empresa pegou fogo 500 metros quadrados de galpão, cara. E, assim... Nossa! Aquilo ali me jogou numa depressão. Tem muito mais... tem muita coisa em volta disso, né? Mas, assim, aquilo me jogou numa depressão muito grande, cara. Porque a minha vida era muito ligada a ser empresário, ao dinheiro que empresário dava, ao status de ser empresário. Então, cara, quando eu perdi isso, cara, eu fiquei completamente, assim, desnorteado na minha vida, cara. Tô completamente desnorteado. Não, mas o fogo particularmente, ele é simbolicamente também, né? Uma coisa muito forte, né, cara? Você vê o teu investimento, todos os anos de trabalho, tudo que você estava construindo, pegar fogo, literalmente, deve ser muito forte, deve ser uma experiência muito punk, né? Cara, assim, foi um negócio que, porra, Duda, eu nem sei te dizer, assim, quando eu cheguei, e pior que o que aconteceu... Peraí, pessoal, primeira vez que ele me chama de Duda na vida. Não é não? Você não me chama de Duda. Eu só chamo de Nagli. Tem o quê? Acho que a gente se conhece. Então tá, você me chama de Duda, eu te chamo de trailer. Tá bom, beleza, cara. De trailer. Beleza, cara. É bom ser conhecido de trailer. E aí, cara... Foi mal, pessoal, não pude deixar de pontuar esse ponto específico que não tinha nada a ver com o assunto. E, cara, assim, aí aconteceu, eu tinha câmera no meu celular da empresa, né? Várias câmeras.
E aí, você conhece a linha amarela lá no Rio? Para quem não conhece, é uma via de acesso bem famosa, assim, que liga a Barra da Tijuca à Avenida Brasil. E, cara, eram 5h30 da tarde quando eu descobri que a empresa estava pegando fogo. Eu tinha acabado de chegar em casa. Aí eu tive que pegar o carro e voltar. Tava um puta trânsito. E aí eu fui vendo a empresa pegar fogo na câmera. Até a última câmera parar de pegar fogo. Nossa! Cara, aquilo ali, eu juro, teve uma... Você tem essas imagens? Cara, eu tenho as imagens depois que pegou fogo. Eu até botei no meu no antigo... Eu tinha um Instagram pessoal. Não, acho até que tá no trailer. Mas você não tem essas imagens do fogo mostrando na câmera, de repente a câmera para de funcionar, troca de ponto de vista. Putz, você falou no livro, eu já imaginei o documentário, que eu sou muito de imagem também. Então você falou do livro, e aí falando dessa parte das câmeras de segurança, eu já pensei num tipo, um documentário, sei lá. É uma boa ideia. Queria ver cara, isso. Assim. É que eu realmente essas imagens eu não tenho, mas assim, eu tenho várias depois, assim, da hora que eu cheguei, do dia seguinte. Cara, as imagens do dia seguinte, assim, toda vez que eu olho, me dá um aperto no coração. Assim, mesmo não tendo mais nada a ver com a empresa, assim, mas, cara, aquilo foi... É como você disse, né, Duda? Agora tu me deixou confuso. Sim, trailer. Quando eu cheguei, cara, aí então fui vendo a imagem, tudo pegar fogo, né? Até a última câmera, que simbolicamente também foi a da minha sala, parou, acho que quando o DVR que ligava as câmeras pegou fogo, aí caiu todo o sinal. E aí quando eu cheguei lá, cara, quando eu virei na Avenida Brasil, assim, pra entrar na Avenida Brasil, vindo da linha amarela, eu já vi uma fumaça lá embaixo. Eu falei, cara, não pode ser que aquela fogueira... Caraca, aquela Brasil, fumaça é a minha fumaça. É a minha fumaça. A empresa tá voando, né? Cara, que loucura. Minha mãe entrevistou outro dia o Fernando Sampaio, um ator que perdeu tudo, a casa dele pegou fogo. Tem uns 2 meses, mais ou menos, ela fez essa entrevista aí. De repente vale a pena você assistir, porque acho que você vai se identificar. Minha mãe entrevistou o Fernando Sampaio, esse ator. O apartamento pessoal dele pegou fogo com todas as memórias dele. E a minha tia também já teve um incêndio na casa dela e ela perdeu, sei lá, 70% das coisas dela. Até hoje ela sofre muito com isso, já tem muitos anos. Então, eu posso imaginar o que você sentiu ali. Deve ter sido muito punk. Eu não sei, assim, memórias, teu apartamento pessoal, tu perder foto, essas coisas, deve ser duro também, cara. Deve ser duro. Porque isso é uma coisa, assim... E você não tinha seguro? Você não tinha... Então, cara, essa aqui é a parada. Porque eu e meu sócio, assim que eu virei sócio do meu ex-sócio, a gente teve a discussão do seguro, né? E ele falou, não, é muito caro, não sei o quê, puta, nunca aconteceu, não sei o que lá, e a gente não fez seguro. Nossa! Cara, mas 7 dias depois, quando a gente tava, literalmente, a gente tinha 2 galpões, né? Um que era o que pegou fogo, que tinha tudo, e um outro que a gente tinha, por causa de um benefício fiscal, que a gente tinha que ter uma metragem específica, mas ele era vazio, que foi o que salvou a gente, na verdade. E aí, em frente a esse segundo galpão, tinha um bar. Cara, a gente tava literalmente 3 horas da tarde sentado no bar, um na frente do outro, pensando o que a gente ia fazer. Quando a Daniele, que era a nossa secretária, saiu correndo e falou, João, olha isso aqui. E aí, cara, ela descobriu. Tá ligado quando o gerente do banco às vezes liga, pô, me ajuda aí, compra esse negócio aqui. Cara, tinha um seguro de tipo R$7 por mês, que era que o valor total do que a gente perdeu, ele simbolizava mais ou menos 10% do que a gente perdeu. Mas, cara, foi o que evitou da gente literalmente fechar as portas, assim, porque foi que a gente conseguiu reconstruir o galpão, pagar alguns fornecedores que a gente tinha a fatura em aberto. A empresa cara, era de quê? Era de bebida? Ela era uma distribuidora de produtos farmacêuticos e alimentícios, cara, para varejo. Porque eu lembro uma época que você trabalhava numa distribuidora de bebida também. Eu trabalhava na Bacardi. Então eu trabalhava... Bacardi. Na Bacardi. Aí eu trabalhava... Mas aí não era meu, eu era um gerente nacional de on-trade, assim, não tinha nada a ver. Tá. Mas tinha a ver com bebida. E aí, cara, essa descoberta foi o que evitou da gente literalmente fechar as portas, assim. Porque o que mais preocupava a gente, cara, a gente empregava quase 60 pessoas. E tava... Caramba! E todo mundo tava meio sem saber o que fazer, assim, porque eles viam o nosso desespero. Nesse dia... E que bom, ninguém se machucou, então, foi... Isso também foi outra coisa que foi por pouco, cara. Quando eu cheguei... Cara, eu lembro disso. Quando eu cheguei, tava um desespero, assim, na rua, né? Porque bombeiro, tudo fechado e tal. E o bombeiro chegou sem água. Que é um negócio, assim, inimaginável. O caminhão-pipa do bombeiro não tinha água. E aí a sorte foi que uma vizinha, que acabou me processando depois, porque os bombeiros quebraram a piscina dela para pegar água.
E aí conseguiram fazer uma ligação para começar a apagar um incêndio. Só que nesse meio tempo, as meninas da administração, elas ficavam numa sala que dava para fora, mas a porta que dava para fora, a gente tinha colocado um armário na frente. Elas só conseguiam sair para onde estava pegando fogo. Então, quando eu cheguei, estava todo mundo desesperado, tentando quebrar a porta com o armário para poder tirar elas de dentro da sala. Esse foi o momento mais tenso, assim, para mim. Porque... elas estavam lá? Elas estavam lá? E elas já estavam lá, tipo, há 40 minutos. Então, porque esse galpão, ele começou a pegar fogo, ninguém até hoje sabe qual foi a causa do incêndio. E ele começou a pegar fogo lá do fundo da Zoe. Ele começou a pegar fogo lá do fundo para frente do galpão. Então, como tinha muita caixa de papelão, a gente vendia bala, fralda geriátrica que tem álcool. Puta, altamente inflamável. Quer falar com ela aí? Eu tô falando com o Juca. Você não conhece o Juca ainda, ó. A gente tá fazendo uma live conversando sobre a vida. É muito bonitinho, cara. E ele tem um negócio muito legal, filha, que ele conta, ele pega, lê o livro inteiro e aí ele conta uma história, um resumo, um trailer para as pessoas depois na internet. Eu vi que o papai tem um livro chamado Super Papai, né? Isso é muito legal, que a editora manda para casa dos pais uma história incluindo os personagens da família de verdade. Então já manda certinho. E aí é muito legal, porque aí ela fica... conta a história do papai e da Zoe. Aí é mais barato, né? Ajuda... E isso é muito importante, né, cara? Pro desenvolvimento da intelectual. Cara, putz, me ajuda com isso. Eu quero muito fazer um curso de como contar história para criança. Porque eu conto umas histórias, sem estrutura. Eu já estudei bastante roteiro e tal, mas... sei lá, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Eu vou contar a história para ela e também eu tenho que, primeiro, dar uma estudada nas histórias, quando eu vou contar para ela a história dos Três Porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, sei lá. Eu tenho que, pelo menos, ler algumas versões daquela história para tomar propriedade, mas, sei lá, eu sinto falta, eu acho que ia ser muito interessante eu fazer um curso para aprender a contar a história para ela. Pô, depois você fizer o curso, aí você me ajuda a escrever meu livro, cara. Que aí você vai me ajudar com essa questão. Esse teu problema que você está falando é justamente, às vezes, onde eu empaco na escrita do meu livro, assim, fazer um nexo da história, porque a história é a minha história. E mesmo eu sabendo da história, ainda fica difícil de criar nexo. Então eu entendo a sua dificuldade de fazer isso com ela. Eu acho muito difícil, por exemplo, eu acho muito mais fácil dar entrevista num esquema podcast ou numa live assim, que a gente está livre para conversar, do que ir num programa de TV que você tem que responder certinho em 1 minuto, 1 minuto e meio, sabe, por temas. Eu abro um monte de aposta, minha mãe que fica me zoando. A gente até ontem estava brincando se é aposto ou apostas. Qual que é o plural de aposto? Porque eu vou contar uma história, aí eu, vírgula. Vai lá, solta um aposto e 9, vírgula. Aí vou contar outro trecho, aí, vírgula. Outro aposto e 9. E aí fica uma coisa muito... Claro, também conto com a boa vontade do interlocutor para ir lembrando o fio da meada, né? Que é difícil. Eu ia falar isso agora, porque às vezes eu me perco também. Eu abro tantos que aí eu não lembro mais de onde que começou. Eu já estou lá no final da... Isso é uma dificuldade que eu tenho em escrever o livro também. Às vezes eu quero contar as coisas, eu falo, caraca, escrevi pra caramba, agora já não lembro qual foi o link que eu fiz lá no começo. Então, isso não é uma habilidade fácil, mas como tudo na vida é treinável, né? E talvez, sei lá, você ter um ghostwriter para te ajudar a estruturar, né, uma pessoa para te entrevistar, ou pessoa... Porque, na verdade, quando você vai, sei lá, adaptar um livro para um filme, é muito comum, a gente vai ver um filme de um livro que a gente gosta e chegar lá, não tem nada a ver com filme, né? Não tem nada a ver com livro, isso daí. É porque você tem que pegar e fazer uma síntese, que acho que é o grande charme aí, o grande, sei lá, atrativo do teu projeto aqui, do trailer de livros, né? Você conseguir contar nas devidas proporções, porque você tem que sintetizar esse conhecimento do livro, mas de uma forma resumida e sem avacalhar com as proporções e a hierarquia e a estrutura principal, né, do livro. E é uma coisa... E aí, então assim, depois que isso tudo aconteceu na minha vida, eu recorri muito, cara. Eu fiquei muito mal de cabeça. Aí eu comecei a ler, literalmente ler. Eu falei, cara, eu já fazia análise, mas eu falei assim, tem que ter uma maneira de eu acelerar esse processo de volta por cima, assim. E, por exemplo, a primeira coisa que eu queria... Eu vi uma entrevista daquele cara, David Goggins. Você conhece ele? Sim.
Ele falando... Não, esse cara é um X-Men, esse cara é o... Esse cara é um X-Men. Esse cara é um X-Men. Esse cara não existe, ele é um robô do Boston Dynamics. Não, ele é um transhumano criado pelo exército americano. Esse cara não existe. Quem tiver curiosidade, depois bota na internet, que vocês vão ver do que a gente tá falando. E aí, não, cara, ele é Navy SEAL, ele é boina verde, mais ele é o único cara que ele é da elite das 3 armas americanas, né? Exatamente. E ele corre ultramaratona. Eu conheci melhor a história desse cara, eu já seguia ele, mas eu não sabia tão... Eu vi um vídeo contando o resumo do livro daquele empresário dono de startup que contratou o David Goggins para ficar... Que contratou ele. Contratou o cara para ficar 30 dias morando na casa dele, treinando ele. Aí o David Goggins falou para ele, a única condição que eu te imponho é que você não questione nenhuma ordem minha. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Cara, a entrevista deles é fenomenal. Você chora de rir, cara. É muito engraçado. O empresário falando, cara. Chovendo, tipo, menos 10 graus. Cara, meu, vamos, acorda, 5 horas da manhã, vamos correr. Cara, quem não conhece... Eu acho até que o nome do livro é... Quando eu morei com o Navy SEAL. Acho que esse que é o nome do livro. Quando eu morei com o Navy SEAL. É muito interessante, cara. É um livro bem legal. Você leu também? Tem o resumo aqui no teu perfil? Tem o livro do David Goggins, que é o Não Pode Me Machucar, né? O Can't Hurt Me. Esse eu tenho o trailer. Porque esse foi o primeiro que eu li. E eu li e eu vi... Porque eu ouvi o audiobook, que é meio que um podcast com ele. O livro, ele vai contando o livro... E aí, entre os capítulos, ele faz um podcast com o cara. Então é muito legal, porque é o próprio David Goggins. E depois eu li o livro. E assim, aí o livro mudou minha vida, porque uma das primeiras coisas, eu sei que você gosta muito disso, que mudou muito pra mim, foi ler sobre a alimentação. Porque eu nunca tinha escutado falar que a nossa flora intestinal produz 70% da nossa serotonina. E eu tava muito deprimido e eu não queria tomar remédio. Eu não tô falando que ninguém deve tomar remédio. Eu já tinha tomado muito remédio na minha vida, queria acabar com o remédio. O remédio foi muito importante para mim. Ele me ajudou a chegar num estágio de calma que me permitiu começar a ler. Mas depois eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Tem que ter outra maneira. Não é possível que eu tô condenado o resto da vida. E aí, quando eu vi que a depressão tá ligada com uma falta do neurotransmissor serotonina, e aí eu vi que a sua flora intestinal produz 70% do neurotransmissor serotonina, falei, cara, como que eu melhoro isso? E aí comecei a ler sobre alimentação. Até achei que eu ia virar nutricionista uma época. Eu cheguei a fazer um curso. E aí, cara, abriu um leque, né? Eu falei, nossa... Não, é bom que você é um cara que não é muito intenso, né? Você é um cara bem tranquilo. Quase não tem intensidade aqui, cara. Começa a ler o livro, pô, nutrição, nutrologia, eu vou virar nutricionista. Aí agora... Não, eu queria virar médico. Só que aí meu primo falou, cara, tu já tem quase 40 anos, né? Então são 7 anos de faculdade, mais residência, tu vai terminar com 50. O que, na verdade, não deveria ter sido uma coisa... Não deveria ser um desestímulo, assim. Mas... acabou pesando no final das coisas. E eu tô feliz que eu acabei não indo nesse caminho, assim, porque eu adoro fazer o trailer. E o trailer é justamente... Eu comecei a ler sobre vários assuntos, porque eu vi que tinha muita coisa que eu podia ler que ia me ajudar na minha vida pessoal. Então eu comecei a ler sobre a mente. Cara, como é que funciona a mente? Eu queria entender como é que funcionava a mente. Então eu comecei a ler vários livros de psicologia, comecei a ler. Aí comecei a expandir o conhecimento, né? Comecei a ler biografia, que é uma coisa que eu adoro também. E aí um belo dia, quando eu tava... eu fiquei 1 ano sem fazer nada, né? Eu tava muito deprimido. Cara, literalmente eu não fiz nada. Fiquei no sítio do meu irmão. Meu irmão tem um sítio que ele vende ovo orgânico e legumes, verduras, frutas, etc. E eu fiquei lá com ele. É outro que deu uma guinada violenta. Também, saiu do Rio de Janeiro ali, da confusão. Do Rio de Janeiro foi lá pro sítio. E hoje ele tá felizão, né? Felizão, eu troco ideia direto com ele lá no... Tem um grupo, a gente tem um grupo junto, né? Com o teu irmão também. E de vez em quando eu troco uma ideia por telefone com ele também. Pra contar da Zoe, ele conta do filhote dele, da vida dele no campo, porque a gente está com uma fazenda agora também, e acho que a pandemia chegou também para dar um choque de realidade na gente em relação à qualidade de vida, contato com a natureza, prioridades, né? O que é realmente importante para a gente. Com certeza, cara. Assim, por exemplo, eu nunca tinha pensado como que a natureza pode recarregar suas energias, por exemplo. E depois que eu comecei a ler, e eu já vi você fazer uma live, acho que com o Pedro, da Medicina do Amanhã, que eu também já li o livro. Sim. E ele fala do aterramento, né? Como é importante você botar os pés na terra, né, cara? Sentir, trocar energia com a natureza. Isso é muito importante. Me ajudou muito também, no período que eu tava muito deprimido, cara. E aí, quando eu comecei a ler, um dia, meu irmão chegou pra mim e falou assim, cara, por que tu não fala disso? Porque assim, hoje tu não faz nada. A única coisa que você faz é... Então por que você não fala?
E aí a gente começou a pensar num título e quem me deu esse nome. Por que você não fala com outras pessoas e não só comigo, né? Fica falando no meu ouvido. Acho que foi muito dizer, irmão, não aguento mais. Imagina você na fazenda, empolgadão que acabou um livro e o teu irmão lá de bobeira. Não, e ele não lê, né, cara? Então ele ficava, muito legal esse livro que eu não li, cara. Maneiro mesmo. Mas tem uma parada muito maneira também, que você provavelmente já deve ter visto, deve saber até explicar de uma forma bem mais estruturada, que é o seguinte: as formas de você aprender e você gravar na memória. Por exemplo, você só lê, você grava, sei lá, 30% daquele conhecimento. Estou dando um chute aqui. Uhum. Você grava uma porcentagem daquele conhecimento. Pequena. Se você lê e, sei lá, sublinhar, você já grava um pouco mais. Se você lê, sublinhar... Resumindo, se você chegar e ensinar para alguém o que você acabou de aprender, é a melhor forma de você gravar na sua própria memória, né? Então, essa parte de... ao mesmo tempo que você está fazendo isso por altruísmo, de passar o conhecimento para frente e tal, você também está fazendo egoisticamente. Uma coisa completa a outra, né? E isso é que é a maravilha da civilização e do ser humano ser um animal social, né, cara? A gente precisa trocar ideia, senão a gente mesmo perde. E isso, cara, que você falou, é um dos motivos pelo qual eu faço o trailer também. Também tem esse lado, assim, quando eu faço o resumo do livro, me ajuda muito a reter a informação. Muito embora, cara, assim, puta, eu li, esse ano eu já li 82 livros. Assim, é impossível eu guardar todas as informações de todos os livros. Às vezes, quando eu esqueço, outro dia eu tava até falando com minha namorada, falei, cara, tô ficando meio paranoico aqui, porque tem alguns livros que eu fui olhar no trailer depois, falei, cara, não lembro mais. Mas aí quando eu fui ver o meu trailer, cara, muita coisa vem na minha cabeça, porque o conhecimento tá aqui, né? É só uma questão de você acessar. Mas é claro que algumas informações te marcam mais do que outras, né? E essa maneira que eu uso para fazer o resumo do livro é uma maneira, como você disse, é interessante. Isso tem um lado egoísta, assim, do meu auto-benefício, né? Eu falo, eu boto a informação para os outros e gravo. E tem um outro lado também que a galera pode falar, pô, mas aí você dá spoiler do livro. Cara, eu tomo muito cuidado para não dar spoiler. Normalmente eu falo de como que aquele livro impactou a minha vida. Se for um livro, por exemplo, A Medicina do Amanhã, do Pedro, que fala lá dos 5 P's, medicina preventiva, participativa, etc. Eu falo, cara, esse livro aqui me ajudou nesse aspecto. Ou o livro do David Goggins, por exemplo, que me motivou demais, que me fez dar... O livro dele fala muito sobre superação, né? Cara, o cara se superou, o cara correu uma corrida de 149 quilômetros, 60 quilômetros, ele estava com a canela quebrada, a tíbia fissurada. Então, ele botou literalmente silver tape para poder chegar até o final. E, cara, a foto do pé dele no final é um negócio assim, é impressionante, assim, cara. O negócio não é pra qualquer um, não. É pra quem tem estômago forte. Não, o cara é um ciborgue. Mas ele fala muito de superação. Então eu falo, olha, o livro conta isso, faço um pequeno resumo e depois eu falo como que aquilo me impactou. Olha, cara, isso aqui me ajudou, porque, pô, eu tive forças para aprender a ler, para aprender sobre alimentação, ia mudar meu corpo, ia mudar minha mente. Então aí eu trago para mim como que aquele livro mudou a minha vida, assim. Isso eu acho uma coisa que isso é uma coisa para mim, cara, que eu queria muito ter escutado isso. Eu li um livro, óbvio, chamado A Guerra da Arte. E que o cara... A Guerra da Arte? A Guerra da Arte. Tem a Arte da Guerra, do Sun Tzu, e tem a Guerra da Arte. Que eu acho que provavelmente ele fez de brincadeira, fez ali. Exatamente. Ele fez de propósito. E ele fala disso. Escreva o livro que você gostaria de ler. E o trailer, para mim, é um pouco do que eu gostaria de ter encontrado na época que eu estava muito mal. Assim. Cara, como que eu encontro alguma coisa que eu possa achar um assunto, mas que eu possa ver como que esse assunto impactou a pessoa? Porque, assim, para mim, cara, é muito importante que quando eu pego um conselho, ou quando eu vou uma indicação, alguma coisa, que a pessoa que está me indicando, me aconselhando, tenha passado por aquilo. Porque senão fica um negócio meio vazio, assim, para mim, entendeu? Então isso é uma coisa que eu faço muita questão. Eu acho que nesse mar de informações que a gente vive, né, nunca teve tanta informação, a gente tem tudo de várias formas diferentes, e aí a gente fica muito perdido, assim. Acho que hoje em dia surgiu esse papel do curador ali, né, da pessoa que mastiga. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, Henry, que você conhece também, e, sei lá, 70% dos livros que eu leio, ele que me indicou. Ele chega, a gente conversa sobre, ele também é fissuradão em leitura, também ficou viciado,
em leitura, e aí a gente troca, fica no telefone, a Sabrina fala, pô, a mulher aqui sou eu, tá? Que eu fico no telefone com ele às vezes 4 horas, 3 horas no telefone, andando de um lado pro outro, e eu falo no telefone andando. E aí trocando ideia sobre livros e sobre, sei lá, sobre dando a filosofada sobre tudo e tal. Mas é muito importante isso, uma pessoa que você conhece, que você confia, você sabe como a pessoa funciona, até para depois você dar uma decodificada ali, para saber se aquele conhecimento, se aquele livro é importante para você naquele momento. Tem vários livros que estão na minha lista, só que... E também, eu sou rei também de ler 20%, 30% de livros, então eu vou lendo e depois eu falo, depois eu volto nesse livro aí, ou aí eu esqueço, ou eu faço isso de propósito. Mas é tudo muito caótico, né, cara? E acho que muita gente para de ler, ou deixa de ler, porque fala assim, não, eu só vou começar o livro se eu for terminar ele. Então leva muito a sério, leva tão a sério que ele nem abre o livro e aí cria um problema, porque toda hora que ele olha o livro, ele sente culpa. O Murilo Gun também é um cara que fala muito sobre isso, essa coisa de sair lendo. Se eu leio um livro e eu vejo uma frase que me impacta positivamente, aqueles R$30, aqueles R$40 já valeram a pena. Por mais que eu não leia esse livro agora, eu não vou ficar culpado. Eu sei que ele já me ajudou e ele tá lá. Cara, eu acho que você tá falando muito importante, Duda, porque assim, cara... Sim, trailer. Como eu disse, nem sempre, cara, eu lembro de tudo. Mas às vezes, cara, eu tiro uma ideia. E vários livros que tem uma boa sacada, uma boa ideia. E aquilo te transforma. Mas você não vai lembrar 100%. Aliás, nem 100%. Você não vai lembrar, às vezes, nada do que estava escrito de fato. Mas o fato de você estar ali lendo o livro e internalizando aquela ideia pode mudar a tua vida. Você quer ver um exemplo? O livro Hábitos Atômicos. Pô, esse foi um dos livros que fizeram a gente trocar ideia, né? É verdade. Porque acho que quando eu vi no trailer de livro, eu falei, caraca, finalmente um amigo meu que leu esse livro. Também foi indicação do Henry, mas um outro amigo que leu o livro. E aí eu acho que eu te liguei no dia, não lembro. A gente trocou uma ideia. Até no Espírito Santo, eu acho. E aí, esse livro, ele tem um outro livro que todo mundo fala, O Poder do Hábito. Eu já li os dois. Sim. E eu não lembro, assim, várias coisas do livro, mas eu vou te falar uma coisa que eu lembro do livro e que pra mim é uma ideia sensacional que mudou minha vida. Eu já passei isso pra frente e outras pessoas falaram. Tem um exemplo que ele dá que é o seguinte. Imagina um avião saindo de Los Angeles, em linha reta, em direção a Nova York. Todo mundo dentro do avião, o piloto, um monte de passageiro. Se você chegar na ponta desse avião e mudar ele 3,5 graus para a esquerda, ninguém no aeroporto vai perceber, ninguém dentro do avião vai perceber, o piloto não vai perceber. Mas quando esse avião decolar, ele não termina mais em Nova York, ele termina em Washington. 300 e poucas milhas de diferença. E isso se chama um hábito angular, que é uma pequena diferença, às vezes imperceptível. Se for consistente durante um longo período de tempo, ela provoca uma mudança incomensurável. Você não tem como prever qual vai ser a mudança que você vai ter no futuro. E, cara, isso mudou minha vida, porque foi assim que eu comecei a ler. Hoje eu medito e leio todo dia. E eu comecei a ler, literalmente, uma página por dia, até eu formar o hábito. Justamente para não acontecer isso que você falou. Porque se você chega a ler 30 páginas, às vezes você... Aí no outro dia você não tem o mesmo comprometimento, porque você acha que você tem que ler 30 páginas. Só que eu, literalmente, no começo, às vezes eu esquecia de ler. Eu tava para sair pela porta, tenho que ler. Voltava, abria uma página, lia uma página, falava, eu li, e ia embora. Com o hábito estabelecido. E isso eu acho muito importante. E a meditação é a mesma coisa. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo calmar minha mente. Primeiro que não pensar é impossível. Você pensa 60, 70 mil pensamentos por dia. Se você ficar sem pensar, cara, você é um monge zen budista. Ainda mais que você está começando. Então, esse negócio de você estabelecer pequenas metas factíveis e que você pode comemorar, cara, isso mudou 100% da minha vida. Foi assim que hoje eu consegui chegar em 82 livros. No primeiro ano eu li 26, no segundo eu li 60, agora eu estou lendo 82 e já terminou o ano ainda. E eu comecei com uma página todo dia. Mas aí é o negócio da consistência. Como é uma página, cara, você não tem desculpa para não ler uma página. Em 1 minuto você lê uma página, em 3 minutos você lê uma página. Então, como fica muito fácil, e às vezes, quando você está de bom humor, quando está tudo bem, você lê muito mais do que uma página, mas você só se cobra uma página. E esse negócio que ele falou, eu nunca mais esqueci, cara. E isso valeu para mim hoje para exercício, para meditação, para a própria leitura. Então, até para alimentação, porque tinha coisas que eu não gostava de comer
E eu falei, não, cara, eu vou começar a mudar meus hábitos aos pouquinhos. Hoje eu vou tirar esse mês só esse daqui. Porque eu sou um cara chocolate, assim, eu amo chocolate. E hoje eu como, assim, de vez em quando, mas eu como. Só que eu comia sempre. Então eu falei, eu não vou tirar, eu vou diminuir. E aí você vai diminuindo, vai tirando. Quando você vê, cara, mudou. Tem uma outra frase que eu gosto muito, eu sei que agora eu me empolguei aqui, mas é que tem algumas não, coisas. A ideia é essa mesmo, é para se empolgar mesmo. Que bom, cara. Tem uma outra frase, acho que esse cara mais gente conhece, que é o Tony Robbins, que é um speaker famoso, né, um palestrante famoso. Sim. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o ser humano superestima o que ele pode fazer em um dia e subestima o que ele pode fazer em 10 anos. Ou seja, você acha que se você ler 30 páginas num dia, é muita coisa. Mas se você ler uma página todo dia durante 10 anos, você não vê valor naquela uma página. Mas, cara, faz uma diferença no longo prazo, bicho. Faz muita diferença. Então, isso com tudo, né? Vida, com dieta, com vida financeira. É o cara que guarda um pouquinho de dinheiro todo ano, todo dia, todo mês, independente do que acontece e tal. E no final... Eu posso dar um outro exemplo. Acabei de ler um livro chamado Psicologia Financeira, que fala desse aspecto psicológico do dinheiro, né? Todo mundo tem uma história, como você foi criado, qual era a época que você nasceu. Eu sou da época que tinha inflação absurda. Você chegava no começo do dia, comprar um negócio, no fim do dia já estava outro preço. E aí o primeiro exemplo que ele dá no livro é de um cara que trabalhou 18 anos como faxineiro de uma loja tipo C&A e depois 35 anos como mecânico, como ajudante de mecânico numa empresa. E quando ele morreu, descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares guardado. E aí todo mundo ficou, cara, como que esse cara tinha 8 milhões de dólares guardado? Porque, cara, toda vez que sobrava 5, 7 dólares, 8 dólares, ele comprava uma ação. E nunca tirou da bolsa. Uma ação. O cara era acumuladores de estoque, né? Acumuladores de estoque. Acumuladores. Mas é o mesmo conceito. Um pequeno esforço determinado durante um longo período de tempo, o cara morreu com 92 anos, 8 milhões de dólares na conta. Deixou metade para os enteados e doou a outra metade. Então, assim, cara, as pessoas subestimam muito o poder de você fazer pequenas ações de maneira consistente e determinada. Assim. E isso é uma coisa que eu gostaria muito de influenciar uma mudança nas pessoas. Cara, dá valor. Puta, faz todo dia um pouquinho, cara. Pô, malha todo dia um pouquinho, corre um pouquinho. Pô, se movimenta um pouquinho, é melhor do que ficar no sofá, mesmo que você faça 1 minuto. Naquele livro Milagre do Amanhã, ele tem uma história de vida super, super rica, assim, o Harold. Milagre do Amanhã? Milagre da Manhã é o nome do livro. Esse cara, ele tem uma teoria de que quando você acorda, primeira coisa, você acorda cedo, né? E aí ele tem lá 6 coisas que você tem que fazer todo dia. Ler, meditar, fazer algum tipo de exercício, tomar banho gelado, se eu não me engano, fazer sua cama. Algumas coisas lá que ele faz, eu já não lembro todos, tá vendo? Eu não lembro todos. Mas aí fica uma coisa. Mas ele tem tipo um checklist. Você já leu The Checklist Manifesto? Já leu esse? Qual? O The Checklist Manifesto. Contando por que o esquema de checklist foi implementado. Não. Desde em hospitais. Esse aí eu li o resumo. Eu sou viciado naquele 12 minutos. A gente já trocou uma ideia sobre isso também. Eu já fiz até propaganda para eles, porque no começo da pandemia eu falei, puta, eu preciso escrever para esses caras, eu preciso divulgar isso. E aí escrevi para conhecer o CEO, o Guilherme, gente boa pra caramba. E eu conheci a história porque eu era assinante do 12 Minutos no começo. E aí era tipo uma promessa, bom demais para ser verdade. Sabe assim, ele falou, não é possível, não deve ser bom. Aí comecei a ouvir, tinham vários resumos muito legais, mas ainda tinham poucos títulos. Aí rolou um hiato assim, fiquei há uns 2 anos sem ver. Quando eu vi, já tinha uma quantidade inabarcável de títulos. Então, eles conseguiram escalar o negócio e hoje está muito interessante, vale muito a pena. Recomendo aqui, eu nem tô... Mas aí fala do manifesto. E aí tem o Checklist Manifesto, aí conta essa história, assim, por exemplo, de a quantidade de erro médico absurdo que rolava nos hospitais pelo simples fato de um achar que o outro tomou conta, sabe? É aquele ditado do... Quando tem 3 pessoas tomando conta do bebê, ninguém tá tomando conta do bebê, porque um acha que o outro tá tomando conta e aí é um perigo, né? Nossa, então, é interessante isso, cara. Vou ler esse livro. É igual quando você vai viajar em grupo no aeroporto, a chance de você perder o voo é muito maior, né? Porque você... Ué, o que a gente tá fazendo aqui? Não, você não tá olhando o portão? Não, achei que você que tava. Ih, ferrou a vida. É um grupo de amigos viajando junto no aeroporto.
Uma vez eu quase perdi um voo para Florianópolis. Eu perdi um voo, eu consegui comprar depois outro, porque eu fui com o Raposo, a gente ia para Florianópolis, uma das primeiras viagens para Florianópolis, de viagem de solteiro e tal, quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos de idade. Aí a gente foi tomar um chopp e o Raposo soltou uma frase que virou piada interna nossa até hoje, que assim, meu irmão, a parada é ser o último a entrar no avião, vamos tomar mais um chopp aqui. E aí eu fiquei naquela, tomando chopp e tal, aí falei, valeu, aí a gente se vê em Floripa. Aí eu fui chegar, não, já encerrou o embarque, você perdeu o voo. Eu, puta merda, liguei pra ele, falei, cara, o teu avião já decolou? Ele, não, peraí que eu vou comprar uma passagem, eu tenho que entrar aí. Eu comprei uma outra passagem e viajei no voo com ele. Mas é muito isso. Bom, parada realmente, você foi mais do que o último a entrar no voo, né? Essa foi não, excelente essa frase, E até hoje a gente faz essa piada, mas é muito isso. Quando tem 3 pessoas olhando o bebê, ninguém tá olhando o bebê. Mas foi interessante você falar isso, porque ele justamente faz um checklist no livro. Ele faz um modelinho para você conseguir acompanhar. E a ideia principal dele é que você pode começar fazendo essas coisas todas em 6 minutos. Só você dedicar 1 minuto para cada uma dessas coisas. E depois você vai evoluindo. Que é o mesma... O livro não é sobre hábito, mas é uma teoria muito parecida com o poder do hábito. Fala, cara, a primeira coisa que você tem que se preocupar, se você quer mudar alguma coisa, é estabelecer o hábito. Depois você melhora a habilidade. Primeiro o hábito, depois a habilidade. Ah, eu quero ler mais. Puta, então lê uma página todo dia durante um tempão. Com o tempo, quando você não lê, você vai sentir você vai falar, puta, não li hoje. Quando chegar nesse ponto, é porque o hábito está estabelecido. Aí você começa... a perspectiva, né? Eu não quero ler, eu quero me tornar um leitor, né? É isso. Essa mudança de chave, né? E muita gente, cara, às vezes, nossa, você ama ler, né? Cara, mais ou menos, assim, eu amo aprender. Eu adoro conhecimento. Mas eu sou um cara muito ansioso. E eu leio 3 horas por dia. Ficar ali na frente do livro, às vezes, parado, é uma coisa, pra mim, difícil. Não é uma coisa que eu tenho um enorme prazer. Mas, cara, é um meio para um fim. O meu fim é, eu quero muito aprender. Eu adoro conhecimento. Cara, conhecimento mudou minha vida. E tem uma funcionalidade que eu acho genial do aplicativo do Kindle, da Amazon, que você consegue ler e ouvir o Audible ao mesmo tempo. Já viu isso? Não, eu nunca ouvi ao mesmo tempo. Não, então, você lê, tá lá, só que ele lê tipo karaokê, ele vai sublinhando o que ele tá lendo para você e você vai escutando, só que não é escuta aquele negócio igual a secretária eletrônica do telefone sem fio da Panasonic, que era clássico na nossa infância. We are not available now. Please leave your name and phone number. É tipo o narrador profissional do Audible junto com o Kindle, porque o Audible é a versão de audiobook da Amazon. Eu tenho o Audible também. Inclusive, então, mas dentro do aplicativo... Mas aí uma vez eu comprei o melhor Kindle hardware, né? O aparelhinho da Amazon, o Oasis, não sei das quantas. E aí eu cheguei todo feliz, né? Porque eu crente que, pô, se o aplicativo do já tem essa funcionalidade de ler e ouvir ao mesmo tempo, aí eu comprei o melhor negócio ali. Eu fiz uma pesquisa, tem o Audible sim, você pode escutar e tal. Aí eu comprei a parada. Quando eu fui usar, eu só queria usar essa funcionalidade de ler e escutar ao mesmo tempo, porque é muito imersivo para aeroporto, Uber, qualquer situação, assim, ó, com filha falando em volta, você mete um super fone com um abafador de ruído e ele fica lendo igual karaokê, sabe? Ele vai sublinhando certinho e é bom para treinar inglês, né? E absorver conhecimento ao mesmo tempo. E aí eu comprei esse aparelho, pô, esse é genial, você vai se amarrar também, porque você pode estar caindo no mundo, sabe? Barulho, obra, aeroporto, pessoas fazendo movimentos bruscos perto de você está num parque, num avião, no aeroporto, sei lá, em uma sala de espera. E aí, como ele fica lendo e você fica ouvindo ao mesmo tempo, é muito imersivo. Mas aí eu comprei esse aparelho, chegou lá, primeiro dia, eu fui botar, não tem essa funcionalidade. Eu fiquei com raiva, eu devolvi o negócio lá, levei no correio e devolvi. Ele só tem no aplicativo do celular, eu acho que do tablet também. Ah, tá, do tablet. Mas são alguns títulos que tem que ver o que tem o íconezinho do Kindle Plus Audible. É uma ferramenta que tem para poucos títulos, mas os mais populares tem. Porque, cara, o Audible é muito bom. Eu achava o Audible muito bom, cara. Assim, puta, eu já fiz algumas viagens de 3 horas, assim, deixei o livro tocando no carro. Cara, é muito bom, cara. Porra, eu adorava fazer aquilo, cara. Eu adorava.
um jeito rápido de você ler. Principalmente isso, quem viaja muito, quem faz muita... Por exemplo, vai trabalhar no Rio, em São Paulo, que cidade tem trânsito, né? Cara, você deixa o livro tocando, porra, é muito bom, cara. Eu gosto bastante dessa ferramenta também. E eu gostava muito de ler o livro físico, mas depois que eu comprei o Kindle, cara, porra, eu fiquei apaixonado. Assim, porque, ainda mais pelo que eu faço hoje, você tem a oportunidade de marcar, salva a página. Depois você vê tudo que você marcou. Você pode ver tudo que outras pessoas que leram um livro marcaram. Ah, pode crer. Então isso me ajuda muito a fazer o resumo, né? Antes de eu fazer o trailer. Tem livros que não, tem livros que assim, foi uma... Por exemplo, quando eu entrei nessa jornada, eu falei assim, cara, agora eu vou aproveitar e vou ler os livros dos clássicos. Aí eu falei, pô, vou ler Dostoiévski. Aí comprei Os Irmãos Karamazov, 1000 páginas. E tem existe uma... O George Orwell fala que quando você puder escrever com uma palavra, não use duas. O Dostoiévski, ele, quando pode escrever com uma, ele faz com 16. E 14 eu não conheço. Você veio iluminar o seu papaizinho, Zoe? Ih, tomou banho. Tomou banho, olha. Que cheirosa essa menina. Essa menina tá muito cheirosinha, gente. Não, mas aí é diferente, né? Quando é uma novela... Não, mas calma, cara. Mas a parada é que o Kindle, ele tem a função também de dicionário e ele abre a Wikipédia também direto. Então, por exemplo, pode crer. como o Dostoiévski escreve palavras muito difíceis, às vezes, eu não sabia. Você só clica na palavra, ele te diz o que é, e se for um termo, por exemplo, que não é necessariamente alguma coisa que tem um significado no dicionário, ele abre a Wikipédia. Então isso facilita demais a leitura, cara. É muito bom, cara. Porque aí fica tudo no mesmo lugar, você não precisa sair da experiência, né? Encerrar aquela... Mudar de plataforma para poder... Não, se você tá com o livro físico na mão, você pegar o celular, entrar no dicionário, aí você sai, volta. Várias vezes aí o livro fecha, eu não lembro a página, depois tem que achar. Puta, cara, é um saco. Cara. Mas o Kindle realmente, assim, volta e meia me pergunta isso lá no canal, cara, o que você indica? O Kindle ou o livro? Cara, é muito particular, assim, se você é um cara como ele... E outra coisa, né? Eu tinha o sonho da biblioteca em casa. Meu pai tinha uma biblioteca física enorme em casa. Mas, cara, ainda mais agora que eu tô viajando, eu não tenho como levar os livros. E o Kindle, fica tudo ali, né? Eu consigo acompanhar o tempo que eu já li, quantos livros eu já li, quantos dias eu tô lendo. Então, cara, é uma ferramenta, assim, para quem gosta de manter um acompanhamento do que você tá fazendo. O Kindle é, porra, muito legal, cara. Eu gosto bastante do Kindle. Embora... Cara, você já ouviu... Hã? Você já ouviu umas teorias, assim, falando que a presença do livro ajuda também a memória? Por exemplo... Quando você está no teu escritório com a tua biblioteca, por exemplo, só de você saber onde cada livro está, você mais ou menos facilita a tua memória na estruturação, assim, na compartimentação assim, da memória, de uma forma que facilita você lembrar dos pontos. Cara, vou te falar que eu nunca ouvi falar isso, mas para mim faz 100% de sentido, cara. 100% de sentido. Cara, eu tô aqui, desde que a gente se mudou para esse apartamento aqui, eu não organizei meu escritório direito. Meu escritório parece um cativeiro. E olha que eu falo isso, você conheceu meu apartamento no Rio de Janeiro, que era uma selva. Tanto que meus amigos me chamavam de hamster, porque eu ficava ali, eu tinha peso, barra, eu malhava em casa, eu lia, ensaiava em casa. Era uma zona, cara. Era uma zona, era assustador, né? Era uma parada... E também aquela coisa que você vai se acostumando com a bagunça, né? E aí, quando você vê, vai piorando, aí você só percebe quando você vê no olhar de alguém chegando na tua casa, assim, com a cara da pessoa, assim, meio... Caraca, que casa bagunçada, que loucura! Então, minha casa era cheia de espada, livro, bola, né? E era uma bagunça, cara. E isso faz sentido pra mim, cara, porque você vê que várias vezes as pessoas falam... Por exemplo, o próprio David Goggins, no livro dele, tem a parada do Accountability Mirror, que ele tem um espelho com uns post-its que dizem pra ele tudo que ele pensa dele, que ele quer mudar. E aí, toda vez que ele chega na frente do espelho, ou ele colava um post-it novo, ou ele lia aquilo. Mas, às vezes, você não lê todos os post-its. Mas só de você chegar ali e saber que aquilo ali tudo está escrito, etc., aquilo vai entrando na sua cabeça, né? Tem gente que, por exemplo, quando está estudando para concurso, coisa assim, cola frases ao longo da casa, né? Eu tenho uma amiga que estudou para concurso para ser juíza, e ela, literalmente, ela colocou, quando ela sentava na privada, na frente da privada tinha uma parada escrita para ela, que você vai passar no concurso. O César Cielo,
foi campeão olímpico, né, na prova de 50 metros, ele falou que quando ele deitava, ele colava no teto antes dele dormir, quando ele acordava, a primeira coisa que ele via, a última coisa que ele via era o tempo que ele queria fazer na Olimpíada. Então, assim, e não necessariamente só de ficar ali, aquilo vai entrando no teu subconsciente, né? Então, isso que você falou pra mim faz todo sentido, cara. Eu nunca tentei isso, porque agora, ainda mais agora que eu tenho Kino. Mas, porra, pra mim, é sentido máximo isso daí. Não, e eu lembro que na Grécia, quando surgiu a escrita, eu não lembro qual foi o filósofo agora, não sei se foi o... Que nunca escreveu nada. Não, e quando surgiu a escrita, eles falaram, acabou a inteligência humana, todo mundo vai ficar imbecil, porque ninguém mais vai decorar nada, porque vai saber que está escrito ali, e agora a gente está vivendo isso com essa história de Google, né, de tudo tem na internet, então as nossas gerações e as mais jovens principalmente, tem essa ilusão de que não precisa decorar as coisas direito porque vai estar na internet. Só que a internet, ela vai mudando. Por exemplo, você vê, você entra no Netflix para procurar um filme, uma série que você estava assistindo, um filme que você parou no meio, você quer voltar lá, e o filme sumiu, e a plataforma não te dá nem satisfação, sumiu. E agora? No Google a mesma coisa, eles cortam um monte de assunto lá de dentro, ou trocam, ou a Wikipédia mesmo, eles editam ali cada verbete, e você... Então, na verdade, tudo é vivo e tudo está mudando na internet também, então não fica nada estático lá, pode ser que aquele conhecimento que você deixou para decorar depois, você volte para procurar e você não encontre mais, ou pelo próprio caos, ou porque alguém realmente tirou. Então eu lembro que tinha rolou esse drama, porque quando alguém ia publicar um livro na Grécia Antiga, eles iam para a praça pública e falavam o livro. A estrutura toda é tudo com início, meio e fim, tudo encaixadinho. Então eles eram super oradores e tal. E aí as pessoas prestavam atenção, memorizavam aquilo de primeira. Claro que também deviam conversar muito para poder fixar tudo, né? Devia rolar um monte de confusão também, aquele telefone sem fio e tal. Mas rolava muito isso. A interpretação é livre quando você não escreve, né? Esse é um problema, né? É um perigo. Exatamente o que você falou. E para bom entendedor, meia palavra basta. Já para o mal, entendedor já é. Você tem que escrever, desenhar e o cara não vai entender. Vai... E tem um deles, agora não me lembro se foi Sócrates ou Platão, que nunca escreveu nada. Tudo que a gente sabe sobre ele foi um dos discípulos que escreveu tudo que... E aí você falou, né? Será que foi tudo que a gente acha que ele disse, foi o que ele disse mesmo, ou é a interpretação do cara que o cara colocou no livro, né? Mas eu... Não, você fala que... O Aristóteles também foram séculos e séculos que aqueles escritos foram perdidos, depois foram encontrados de novo. Então é meio que é doido, a gente tem muita fé, né, no passado, mas a gente não tem certeza absoluta que aquilo foi bem assim, né? Sei lá, cara, assim, isso é doido. Por exemplo, eu estava lendo agora um livro sobre a vida do Galileu Galilei, né? Se chama Galileu e os Negadores da Ciência. Eu terminei hoje. E, cara... Ele escreveu algumas coisas, mas muita coisa do que foi escrito a respeito de Galileu, no próprio livro eles falam, cara, isso aqui não sei. Ele provou, por exemplo, que se você soltar dois corpos do alto de um prédio, por exemplo, se não houver resistência do ar, eles vão bater, independente do peso, eles vão bater juntos no chão. E isso, obviamente, depois virou fundamento para Isaac Newton formular a teoria da gravidade. Só que o experimento que todo mundo fala que ele fez, que foi na Torre de Pisa, ninguém tem certeza que aquilo aconteceu. Tem uma pintura em nome disso, que na verdade também ninguém sabe se aquilo ali foi uma coisa que o pintor fez uma homenagem sem, de fato, ter visto aquilo ali acontecer, ou se foi uma caracterização real do fato. Então, cara, você sempre fica na dúvida. Mas, de novo, o que importa é o quê? Que o cara foi um gigante da história da ciência na humanidade, mas você nunca vai saber se tudo aquilo ali realmente aconteceu. Algumas coisas que ele discutiu com a igreja, por exemplo, na época, também ninguém sabe se foi verdade. Mas, enfim, a gente acredita no que a gente tem para ler, né, cara? Sim, total. E eu lembro também de uma outra, acho que era uma técnica de memorização maçônica, de usar a arquitetura. Por exemplo, você quer lembrar de um determinado livro ou de um determinado raciocínio, você meio que coloca a tua memória como se você, por exemplo, estivesse mentalizando que você está entrando num edifício. Como a maçonaria era muito ligada à arquitetura, à engenharia e tal, né?
Então, eles usavam esse recurso para ajudar a memorizar. Por exemplo, você está lendo ali o primeiro capítulo, então você está como se estivesse entrando no edifício. Aí você vai subindo as escadas e aí você vai estruturando, fazendo uma associação. E aí, cara? Não sei quem foi que caiu, cara. Você parou para mim, a live ficou rolando, eu tentei entrar, mas não conseguia. Eu fiquei falando aqui sem parar, porque eu fiquei achando que podia voltar, mas aí não voltou. Mas não tem problema. É isso, né, cara? Achei que foi muito produtivo nossa live, brother. Gostei de falar sobre essa questão da leitura, do conhecimento, como que isso ajuda as pessoas. Gostei de fazer essa live contigo. A gente pode fazer mais lives sobre um livro específico algum dia, de repente. Os teus seguidores podem escolher. Eu cheguei pro Juca outro dia, mas brasileiro é muito engraçado com essa coisa de amizade, trabalho. Porra, o William me falou isso ontem. Eu cheguei pro Juca e falei, cara, parabéns aí pela iniciativa, gostei muito da ideia. Eu queria te contratar para ser meu mentor, para você terminar de ler o livro, ficar 2 horas comigo no telefone me contando. E aí você, não, que jamais cobraria isso de você, eu faço de graça. Eu falei, não, para mim seria uma honra eu ser o teu primeiro cliente, o teu primeiro mentorado, sei lá. E aí a gente ficou de fazer essa live aqui. Mas eu lembro, cara, que quando eu morei na Califórnia em 2010, 2 coisas. Primeiro, eu comprei uma bicicleta elétrica e era novidade, até em Los Angeles, a bicicleta elétrica. Então as pessoas me paravam na rua, olha, que legal, isso é uma bicicleta, isso é um motor. E aí as pessoas, quanto é que você pagou nessa bicicleta? E pessoas aleatórias me perguntando o preço da minha bicicleta na rua. Eu achei isso muito estranho, porque no Brasil as pessoas não te param na rua a perguntar, quanto é que custou seu carro? E que ano? Quanto é que custa? E aí, pô, você faz o quê? Você é brasileiro? Eu sou ator no Brasil. E quanto é que você faz por ano trabalhando como ator no Brasil, né? How much money you make? E aí é muito coisa é muito estranho, parece meio ofensivo, né, para nossa cultura, perguntar. E aí, Juca, quanto é que você está fazendo por ano aí no trailer de livros, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito essa prática, né, cara? No teu Instagram, Duda, quanto é que você faz por ano aí em public post, não sei o quê? É muito estranho. Não, mas cara, assim, eu achei engraçado você tocar nesse assunto, porque eu fui jantar com o Ive, né, com outro amigo nosso, terça-feira. E eu comentei isso, aí na hora que eu ia terminar de comentar, ele falou, porra, você é um idiota, cara. O Nagli comentou isso aqui outro dia, cara. Você, porra, o cara te fala, você, não vai me cobrar nada, não. Aí eu fiquei até me sentindo mal. Falei, eu vou ligar pro Nagli depois e vamos refazer, vamos ter esse papo de novo. Né? Agora, não, eu tenho vontade eu tenho vontade de entrar de alguma forma nesse business contigo, da gente construir alguma coisa junto, porque acho que pode ser uma forma também de me provocar para eu ficar mais ligado a essas coisas da leitura. Porque uma coisa que aconteceu agora quando a minha mãe foi demitida lá da TV Brasil, a gente acabou criando junto o canal Leda Nagli, que acabei virando o growth hacker, falar um termo chique, né? Que é o cara que fica cuidando do crescimento das redes e estruturando ali meio... clica aqui, faz assim, vamos tentar essa estratégia, vamos mudar para essa, vamos botar o botãozinho aqui, vamos fazer não sei o que lá, vamos convidar essa pessoa, vamos convidar essa, criando o canal. E aí eu fico de camarote assim, participando dos bastidores do trabalho dela, que eu acho incrível, que é conversar com todo mundo, que a gente tem a missão a gente não quer formar a opinião de ninguém, todo mundo é livre para formar a sua própria opinião. A gente quer aqui abrir a câmera e o microfone para todas as vertentes ideológicas e todos os tipos de pessoas diferentes, as esferas, as camadas sociais, artistas e escritores e médicos. Então, eu acompanhando ela, assim, eu fico com maior vontade falo, pô, não posso desperdiçar essa oportunidade que eu tive. Primeiro crescendo vendo a minha mãe fazendo isso e depois 4 anos fazendo isso todo dia, o tempo todo, nos bastidores, né? Eu tenho maior vontade. Cara, eu tava pensando aqui agora, muitas pessoas chegam lá no canal e falam sobre podcast, né? A gente podia, de repente, fazer um podcast sobre o livro, cara. Isso pode ser uma ideia também pro futuro, não sei. A gente pode... depois a gente pode ter essa conversa fora da live. A gente conversa. Porque o Willi falou tanto na minha cabeça na terça-feira, cara, que eu falei, cara, realmente, eu sou idiota. Porque, pô, a gente gosta de várias coisas, a gente é parecido em várias coisas. Não faz sentido, dá pra gente montar alguma coisa junto. Pois é, só da gente fazer live, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez por semana, ou sei lá, né? Acho que já vai ser um exercício maneiro.
E aí, bom, se quiser também, eu uso a minha curiosidade para te provocar, e a minha burrice também, quando eu não estiver entendendo alguma coisa, eu falo, não, mas peraí, me explica de novo aí, eu não entendi. O que o cara quer dizer nessa hora? Porque acho a gente pode fazer isso, cara. Você podia lançar na tua rede, sei lá, 3 opções de livros, ou que eu já li, ou para eu ler. E aí a gente depois como você gosta de entrevistar, né? Sempre foi uma coisa que você falou que é uma coisa que você tem, né? Como se almeja isso. E a gente faz isso, de repente fala sobre um livro interessante que pode ajudar as pessoas. Tipo, o livro do Pedro, é que eu não vou falar melhor do que o Pedro sobre o próprio livro do cara. Mas O Poder do Hábito, por exemplo, ou Hábitos Atômicos, sei lá, é um livro que pode ajudar muita gente, assim. Então, de repente, vale a pena a gente fazer. Pô, beleza. O Hábitos Atômicos eu fecho, porque agora eu tô estruturando para lançar um curso relacionado a como vencer a timidez, contando a minha história, porque eu fui estudar teatro, porque eu morria de vergonha de apresentar os projetos na faculdade. Por exemplo, chegavam uns amigos de amigos na roda, assim, aí eu falava muito menos, sabe? Tava todo soltinho, falando, contando um monte de história. Aí chegava um tal de Juca, amigo do Willy. Aí eu ficava mais na minha, assim, e eu queria falar e não conseguia, sabe? Eu ficava... E às vezes eu suava, ficava desconfortável, e depois ficava com essa sensação de, putz, eu devia ter falado aquela hora, devia... E aí, quando eu fui estudar teatro como uma atividade extracurricular, para eu ficar mais cara de pau mesmo, eu fiquei tão fascinado de ter vencido, assim, esse medo limitante, sabe? Que eu fui virar ator de novela. E aí, depois de vários anos, claro que eu passei por uma montanha-russa ali, porque também você... não tem volta, então quando você vê, sei lá, em restaurantes e shoppings e tal, acaba que você atrai uma atenção desproporcional, assim, então eu demorei também para ficar confortável com isso. Eu lembro do começo da tua carreira, quando a gente ia num restaurante lá na Barra, e aí às vezes as pessoas vão te interromper na hora do almoço, assim. Foi uma vez, na verdade, que isso aconteceu, não foram várias, eu lembro de uma vez. E eu lembro de você ficar altamente desconfortável, assim, sem saber como reagir. Ficar me envergonhado. Não, porque tem a pessoa que vem até a mesa e vai falar com você. E tem a outra pessoa que fala da mesa dela. Aê, cara, aí, porra! Galera, você não viu, não, porra! É Duda Nader, não é? Não, é Duda Nagli. Ah, sim, Nagli, não sei o que. E aí, pô, quando você vê, tem 40 pessoas olhando pra tua cara. Você tava quietinho ali comendo, a gente tá com feijão no dente. Você fica naquela, pô, não sei se eu posso rir, você tem um feijão no meu dente. Aí você fica... Não, e aí se você não reagir maravilhosamente bem, você ainda sai de grosso, né? Porque aí vai falar, ih, o cara lá é um grosso, não falou comigo. E você tá lá só morrendo de vergonha, né, cara? Quem mandou ser famoso, né? Tem que aguentar, né? Porque tem os extrovertidos ali, os porta-vozes, que às vezes tem o extrovertido do grupo que vem falar contigo em nome do grupo e também para mostrar para o grupo que ele é corajoso, e ele vai lá até o cara da televisão falar. Então tem milhões de situaçõezinhas engraçadas que vão acontecendo ali. Sei lá, é muito doido. E aí... Então, eu estou me esforçando para criar um conteúdo para ajudar pessoas a terem um atalho, tipo, otimizarem o tempo para elas ficarem mais cara de pau e controlar essa coisa da timidez, tirar esse obstáculo da frente, sabe? E aí eu estou fazendo uma pesquisa aqui com uma equipe muito legal, e a gente rodou uma pesquisa agora e vai criar um conteúdo legal para caramba nesse sentido, assim. Porra, bacana demais. Então tem vários livros que eu quero abordar dentro desse conteúdo. O Poder dos Quietos, já viu? Cara, tá na lista. Esse é maneiríssimo também. Da Susan Cain. Ela pega e separa ali, mostra como as pessoas... Tem o introvertido e o extrovertido. E tem pessoas tímidas que são introvertidas e tem pessoas tímidas que são extrovertidas. Uma coisa não tem relação direta. Eu já li sobre isso também. Que a extroversão também... não tem nada a ver com você ir lá e falar. Não. É um perfil psicológico, mais do que uma coisa que você transparece assim, no seu dia a dia. Pode crer. E também ela fala dos ambivertidos, que seriam essas pessoas que estão no meio ali entre as duas, que vão... E ela fala que isso não é uma coisa definitiva. Você vai meio que trocando, sabe? Você vai... de acordo com o ambiente social que você está, de acordo com a fase da vida que você está. Então, eu achei muito legal. Eu quero falar sobre esse livro, quero falar sobre o Poder do Hábito. Eu acho que o Hábito Atômico, ele é tipo quase uma sequência do Poder do Hábito, né? Eu acho que ele seria... O Poder do Hábito seria a porta de entrada, aí depois, se você
né, continuar, né, interessado. Cara, eles são bem parecidos, cara. Eu prefiro o Hábitos Atômicos. Assim, eu gostei muito do Hábitos Atômicos, cara. Mas gostei demais. Como eu li primeiro o Poder do Hábito, depois o Hábitos Atômicos, eu entendi que faz muito sentido, assim, como se um fosse a introdução ao assunto e o outro uma coisa mais específica e completa, sabe? Fica essa impressão. O Hábitos Atômicos é bem completo. E ele é muito didático, assim, eu achei muito fácil. Porque o princípio dele é exatamente isso, né? Não é atômico no sentido de, porra, teve um acidente radioativo e ele ficou com um hábito atômico, Não, super atômico é pequenininho, né? Lá vem a triônica, formiga atômica, lembra? Não, mas a formiga atômica era justamente isso, ela era pequenininha. E aí, o que acontece? É como se você fosse ir quebrando, dissecando o hábito até a sua menor partícula, que seria a partícula atômica, né? Exatamente. Então, aí ele dissecando os gatilhos e o que te desperta, o ambiente, que também influencia muito, né? Do jeito que você constrói o ambiente, você meio que decide, né? Se aquele hábito vai ser não engatilhado, se vai ser provocado ou não, né? Então você consegue se blindar com tipo botar o tênis do lado da cama se você quiser malhar de manhã cedo, né, cara? Você acorda, o tênis já tá ali, você bota o tênis e vai malhar, assim. Você faz o ambiente ficar... Essa palavra que eu não tenho em português, é trigger. Tipo assim, como que você... o gatilho, né? Do trigger exatamente isso, como que você engatilha o hábito... porque engatilhar é meio que você... né? É preparar para... Não é puxar o gatilho, né? Trigger, eu acho que é meio que puxar o gatilho, seria, né? Trigger, cara, tem uma palavra para isso que agora tá me fugindo em português, mas enfim, é isso, assim, você transformar o hábito numa coisa fácil de você executar, porque se você acorda, quiser ir malhar no dia seguinte de manhã, mas a cama, a roupa tá não sei aonde, o tênis tá não sei aonde, tá 5 horas da manhã e tá frio, até você se vestir, tu já perdeu a vontade de ir, né? Mas se você já dorme com a roupa, acorda, o tênis tá embaixo, você levanta, bota o tênis e vai correr, né, cara? Aí você nem para pra pensar direito. Não, e uma coisa engraçada, duas coisas engraçadas, na verdade. Bom, primeiro a gente já falou aqui, eu contei aqui do meu apelido de hamster, que em casa eu tinha peso, tinha uma torre de pancada que eu comprei quando eu ia fazer uma novela, aquela Caminho das Índias, eu comprei uma torre de pancada da Boombox no meu apartamento, eu ficava batendo, parecia uma obra. Blum, 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 blum. E aí, por exemplo, então eu acostumei com essa coisa de malhar em qualquer hora e sem muito ritual, assim, porque tem muita gente que deixa de malhar porque imagina que tem que botar uma roupa fitness e ir até a academia. E na pandemia, ano passado, eu voltei a quebrar um pouco dessa frescura de voltar a malhar em casa. Então, às vezes eu malho em casa descalço, de pijama. Então, eu só malho em casa. Então, se você cortar essa parte do ritual de vou botar no meu tênis especial para a corrida, vou botar a minha camiseta dry fit de não sei o quê, isso aí é um obstáculo grande. Se você cortar e aí direto ao ponto, né? Quando você vê, você já fez agachamento e flexão, você já começou a malhar. Então, essa coisa de você criar muita expectativa. Deixar o hábito fácil, né, cara? Deixar ele acessível e fácil, né, cara? Isso é uma coisa que... Esse negócio de malhar em casa foi transformador na minha vida, cara. Nunca mais eu fui pra academia. Comprei as coisas, fiz algumas aulas de calistenia. Cara, eu malho em casa, hoje eu malho qualquer coisa. Até brinco com meu namorado. Cara, esqueci meu peso. Eu pego um galão de água, encho de água de 5 quilos e malho com um galão de água. Então, assim, eu dou um jeito. Eu levanto cadeira, faço flexão. Se tiver alguma saliência no teto, eu faço barra no teto. Assim, cara... Não mudou em nada assim, a qualidade do meu exercício, entendeu? Mas mudou muito a facilidade de executar, né? Que é uma coisa que, ainda mais no Rio, se eu tiver que ir de carro para academia, já imaginou? Faz estacionamento, cara, até chegar lá eu já quero voltar para casa, cara. Tá maluco. Passa 3 McDonald's, um Burger King, tem que estacionar. No caminho tem um Subway. Fala assim, meu irmão, esquece, não vou mais. E aí eu lembro que no dia que eu vi esse resumo um vídeo muito maneiro do resumo desse livro aí do David Goggins com o empresário que eu esqueci de novo o nome, aí eu tava com uma bota e uma calça cargo, e aí a Sabrina chegou e falou, vamos dar uma corrida? Eu falei, bora! E aí eu fui correr de bota e calça cargo, ela de roupa fitness e tal, correndo e eu do lado, bum, bum. E muito inspirado no David Goggins, nunca que eu vou deixar de correr porque eu não tô com a roupa adequada para correr. Tá maluco? Hoje em dia também não tenho isso, cara. É muito... E isso ajuda demais, cara. Isso ajuda demais. Aliás, isso ajuda qualquer hábito, né? Se você já tá com o livro do lado, se você... Cara, se você vai... Sei lá, quer fazer sua dieta.
e, porra, a comida já tá na tua casa, o que você come, né? Você não tem que preparar uma coisa simples, fácil de comer. Isso tudo ajuda, né, cara? Eu não lembro se foi no Hábito Atômico ou no Poder do Hábito, acho que foi no Atômico. Ele fala da dica de, você quer ler antes de dormir? Então sempre que você arrumar a sua cama, você coloca o livro em cima do travesseiro. Não, acho que esse é o Poder do Hábito. Acho que esse é o David Bruchal que fala. Acho que é ele. Porque aí você chega ali para dormir, o livro já tá lá. É fácil, né? Eu faço isso direto, cara. Às vezes eu deixo o Kindle em cima do travesseiro. Não porque... Mas assim, às vezes, puta, meu dia foi corrido, alguma coisa, deixo o Kindle em cima do travesseiro, antes de dormir, já pego o Kindle, dou uma lida. Ou então de manhã, por exemplo. Às vezes eu acordo cedo, né? E, pô, minha namorada não acorda tão cedo às vezes. Aí eu já deixo o Kindle do lado da cama. Porque se eu ficar um pouco assim de bobeira na cama, eu já pego o Kindle, enquanto a gente tá dormindo, eu vou lendo, porque eu não perco a chance de aproveitar aquele tempinho que eu tenho ali, mas já tô acordado, não vou fazer nada, já fico lendo. Eu gosto de acordar cedo também para isso. Eu gosto de acordar antes da minha filha, que eu já vou me inteirando dos assuntos assim que eu tô. Só que eu tenho lido pouco, cara, eu confesso. Eu tenho escutado muito, eu vejo muita... Por exemplo, eu vejo um monte de entrevista dos autores, palestras e tal, e tenho lido pouco. Eu tenho um monte de audiobook, eu gosto muito de audiobook e resumo de livro. Mas eu quero retomar o hábito da leitura também, para ser uma coisa constante. Também eu uso como exercício também de ficar lendo em voz alta, que é um exercício bom também para dicção, para comunicação, para tudo. Eu aprendi também com a minha primeira professora de teatro, ler em voz alta na presença de estranhos. Isso aí quebra muito te ajuda a ficar mais cara de pau também. Ler em voz alta na presença de estranhos? Oh, interessante isso. E uma vez eu fiz um curso, eu ia na época eu tava assim, cara, vou ler igual um louco, quero aprender a ler mais rápido. Aí eu entrei num curso, e eu nunca terminei o curso, porque depois eu comecei a achar que era meio, falei assim, cara, tu quer ler mais do que 120 livros, não, você quer ler quantos livros? E aí ficou um negócio meio, perdeu o sentido. Mas a ideia do curso era muito interessante, porque ele falava que a gente lê falando, mesmo ser quieto, a maneira como você vai lendo na sua mente é lendo as palavras. E se você conseguir aumentar seu campo de visão, treinar de ler seu campo de visão e ler por bloco, você lê muito mais rápido. Mas aí você tem que aprender a ler com a vista mesmo, visualmente as palavras, sem falar ela na sua cabeça. E isso ganha uma celeridade enorme. E eu cheguei a evoluir, mas depois, como eu disse, perdeu um pouco do sentido. Mas, cara, eu achei a ideia fantástica, assim, porque realmente eu tinha que fazer um exercício de aumento de percepção da vista, assim, do teu campo de visão lendo. E, cara, ajuda muito, cara. E ela fala que algumas culturas orientais leem assim. Eles não vão falando a palavra, o som da palavra na cabeça, né? Que é o que eu faço. Você vai lendo, eu consigo ouvir o que eu tô lendo porque eu vou falando na minha cabeça. Então, eu achei interessante isso, cara. Quem tiver interesse também pode ver isso. É muito bacana isso. É leitura dinâmica, né? É, leitura dinâmica. Mas para mim perdeu o sentido. Assim, eu não quero ler mais do que eu já li hoje. Tá bom, assim, senão também vira um negócio vira uma compulsão, eu não quero. E tem igual quando você está lendo em inglês ou, sei lá, em outra língua que você fala, né? Você tem o hábito de querer traduzir enquanto você está falando. Isso é maior também obstáculo, uma perda de tempo, porque você já sabe o significado da palavra em inglês, então para que ficar traduzindo? Né? Tá perdendo tempo. Né? Eu falo inglês desde pequeno, então eu já consigo ler inglês sem ficar traduzindo a palavra na minha cabeça. Mas, assim, quando você está começando numa língua nova, não tem jeito, né, cara? Você acaba tendo que traduzir, porque você não tem aquela fluência, então eu não saberia fazer de outra forma. Pode crer. Pô, é isso então. Valeu, Juca. Foi ótimo aí trocar ideia contigo mais uma vez e aproveitar o pretexto de fazer isso como uma live foi bom também pra gente, duplamente, né? Pra gente Não, foi bom que a gente tava marcando e não fazia, Até gostei hoje quando você falou assim, não, cara, a hora que você chegar, você entra, a gente faz, porque senão a gente nunca começa também. Que é uma outra coisa do hábito também, né? Aí vamos começar. Eu tava criando o hábito de ficar postergando a live. Não, quando eu vi ontem você falar isso, eu falei, é verdade, né, cara? Todo dia, não, é isso aí, cara, a gente vai, não, vamos fazer, não sei o que lá, e nunca a gente faz, cara. Então achei, pô, foi muito legal, cara. Vamos conversar pra gente poder fazer mais vezes. Bora, fechou. Valeu, pessoal. Galera, obrigado. Sigam aí o trailer de livros, tem vários vídeos muito legais. Agora eu vi que ele organizou tudo bonitinho ali, a timeline dele, o feed dele, tá tudo bonitinho, com a mesma identidade visual, já tá profissa agora. Já irado. Valeu, irmão.
E principalmente o Juca, ele lê de peito aberto ali. Ele é um cara muito, como vocês puderam ver aqui, tem um coração enorme, ele é um cara franco, corajoso, então ele vai de cabeça na parada e fala de coração aberto. Ele não fica fazendo firula, fazendo pose como se ele fosse um grande intelectual. Ele está ali de coração aberto, querendo passar, né, o que ele sentiu, o que ele aprendeu do conhecimento. Eu acho que isso é uma das maiores virtudes que você tem aí e um dos maiores ativos que você tem para alavancar o projeto. Boa sorte aí, cara. Valeu, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Valeu. Então, você tá de parabéns também. Eu até brinquei lá quando eu fiz a introdução no meu Instagram. Eu falei, cara, Duda, eu nem sei mais como definir. O cara é empresário, o cara é ator, o cara é fitness, o cara fala de alimentação. Então, cara, entrevistador. Então, cara, assim, obrigado. Parabéns para você também, irmão. Está junto. Depois a gente conversa e vê como é que a gente dá continuidade no nosso projeto. Irado. Valeu. Valeu, galera. Boa noite, pessoal. Bom Boa fim de noite. semana aí.